Boa noite, boa tarde, bom dia, queridos amigos da doutrina espírita. Sejam todos bem-vindos ao Sopro de Luz, Inspirando Almas, que, como vocês já sabem, é um espaço para as almas que buscam ver além das aparências do mundo, ver além da matéria, além da cegueira deste mundo. E no episódio de hoje, nós vamos mergulhar no capítulo 8, no item 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, explorando o que significa ter os olhos fechados diante do mundo e abertos diante de Deus. E para falar conosco sobre este tema, convidamos a nossa querida Jeane Souza, lá da nossa querida cidade de Salvador, Bahia. A Jeane Souza, ela é uma alma sensível e dedicada ao estudo da doutrina espírita. E ela vai nos ajudar a compreender os mistérios que envolvem a cegueira física como instrumento de elevação espiritual. Querida Jeane, seja muito bem-vinda ao Sopro de Luz Inspirando Almas. Bom dia, boa tarde, boa noite, como disse Sheila, boa madrugada também. Não sabemos que horário que irão assistir. É com muita satisfação que estamos aqui para fazer esse trabalho belíssimo, feito já pelo Sopro de Luz, e que Jesus nos abençoe, nos fortaleça, nos acolha, nos inspire para que possamos fazer boas reflexões do tema de hoje, um tema muito importante, muito profundo, e que Deus também nos abençoe, a espiritualidade maior esteja conosco, para que possamos fazer um bom trabalho aqui, que é justamente com o tema Bem-aventurados os que têm os olhos fechados. Esse tema, ele inicialmente, originalmente, está contido na Revista Espírita de 1863, julho de 1863, e, posteriormente, em 1864, foi colocado no Evangelho segundo o Espiritismo, como dito aí por Sheila, no capítulo 8, item 20. Um tema muito rico, um tema muito profundo, porque quando nós lemos ou ouvimos bem-aventurados que têm os olhos fechados, parece estranho, soa com estranheza, como algo que limita, que nos limita, pode ser uma bem-aventurança. E aí é que cabe o grande X da questão. Por que eles iriam trazer como bem-aventurança o que limita, o que nos limita? E, na verdade, é a nossa visão materialista que nos coloca neste lugar de enxergar essa bem-aventurança como algo ruim. Então, porque o entendimento que nós temos, que é material, a falta da visão física é considerado algo ruim. Mas nós vamos ver ao longo desta palestra, dessa conversa, como é profunda essa reflexão, como vai muito além a reflexão. Então, como está contido no Evangelho segundo o Espiritismo, na Revista Espírita, houve uma evocação de um espírito. A Sociedade Parisiense, à época, em 1863, era um grupo de espíritas que se reunia nessa Sociedade Espírita Parisiense, e eles faziam o que nós conhecemos hoje, mais ou menos, como uma reunião mediúnica. Eles evocavam espíritos para trazer, né, respostas, faziam perguntas a esses espíritos e conhecer um pouco mais do plano espiritual. E numa dessas reuniões, eles evocaram o espírito de Jean-Marie Baptiste Vianney, também conhecido como Curadas. E é preciso que a gente entenda um pouco sobre Vianney para perceber por qual motivo o convidaram, o chamaram para curar essa senhora que sofria de deficiência visual, chamado de cegueira à época. Então, Jean-Baptiste Vianney, ele foi um sacerdote, nasceu na França, filho de um casal de camponeses, era o quarto filho de 7 filhos, que desde muito pequeno, com 4 anos,
ele já demonstrava interesse pela vida religiosa. E isso não agradava muito o pai, porque ele, na fase maior, né, ele já ia ajudar o pai na lavoura, no campo. Só que ele tinha muito interesse em estar na igreja. Então, ele sofreu essa oposição em casa do pai, e também quando ele foi para o sacerdócio, sofreu também oposição que hoje nós chamamos de bullying, vamos dizer assim, daqueles sacerdotes que estavam ali, porque consideravam ele rude e com pouca inteligência. Então, pela falta de instrução, achavam que ele não seria conhecedor da filosofia, da teologia, e fazia meio que esse bullying. Mas ele achou um padre que o incentivou e ele conseguiu se formar. Mas o que é que se fizeram com ele? Após ele sair do sacerdócio, colocaram ele numa cidade chamada Ars, a cidade de Ars. Porque era uma cidade que tinha pouca visibilidade, ele iria ficar lá, meio que escondido, e estava ok. Mas chegando lá, Vianney, ele se dedicou muito à comunidade. Nos primeiros meses lá, ele já fundou um orfanato para meninas e começou a desenvolver o seu trabalho incansável. Trabalhava muito, durante horas por dia, e ele tinha um conhecimento que a ciência espírita explica, mas naquela época chamava de sobrenatural, sobre o passado e sobre o futuro, e fazia também o que a Igreja Católica considera como milagre da cura, mas para nós entendemos que não são milagres, mas ele, pela sua evolução espiritual e moral, ele conseguia fazer a manipulação de fluidos e curar aquelas pessoas que o procuravam. Curava os doentes, sobretudo crianças. Então, quando ele é evocado, ele pergunta para aqueles irmãos que o chamaram: me chamaram para que eu impunha a minha mão sobre a pobre senhora e a cure? Então, ele faz essa pergunta. E eles respondem que sim. E aí ele diz: não sei fazer milagre. Não sei fazer milagre eu sem que Deus o queira. Então, já traz essa primeira lição, de que não é ele quem faz os milagres, não era ele quem fazia, porque chamaram ele pelo histórico que ele tinha em vida. Ele desencarnou com 73 anos e até o desencarne ele trabalhou em prol daquela comunidade, servindo a todo momento. E 73 anos naquela época era considerado bem idoso, porque a expectativa de vida era menor, né, do que hoje. Mas ele quis dizer que todo aquele trabalho que ele desenvolveu era um trabalho divino e que dependia da vontade de Deus e do merecimento de cada um. Então, a cura ela não está nas mãos dos homens. Nós, homens, ele, no caso, quando ele diz, era um instrumento para a obra divina. Então, ele fala, ele traz um ensinamento para todos ali, naquele momento, de que as nossas orações elas devem ser: meu Pai, cura-me, mas faze que minha alma enferma se cure antes do meu corpo. Trazendo que a nossa preocupação não deve ser focada na cura do corpo físico. Não que nós não nos preocupemos com ele, porque é o nosso vaso, é o que abriga o nosso espírito. Então, se estamos aqui no plano terrestre e temos um corpo, nós precisamos zelar por ele. Então, em momento nenhum, ele diz que não devemos cuidar, mas ele nos instrui que primeiro pensemos na cura da alma enferma, que essa alma enferma ela seja curada antes do espírito, e que muitas vezes aquela doença física ela é uma expiação, que vai nos levar para um caminho de regeneração. E talvez, ele não dá certeza, mas que talvez aquela senhora que estava ali, que eles estavam pedindo a cura, possivelmente precisava passar por este processo para o caminho da regeneração. E aí ele traz um trecho que Jesus fala, né, que está no livro de Mateus, no capítulo 5, versículo 29, se o teu olho te escandaliza, arranca-o. Então, mostrando para todos nós que, muitas vezes, os nossos sentidos, quando mal utilizados, eles podem nos afastar do caminho do bem. Então, se
aquele sentido vai nos afastar do caminho do bem, é preferível até que não tenhamos. E aí ele coloca essa deficiência visual da senhora, que não surge, que não pensem que é um castigo, mas uma proteção e uma reeducação espiritual, pela qual ela precisava passar, e que talvez se ela tivesse a visão física, essa visão dos olhos físicos levaria até uma queda. Como a gente vê muitos casos de pessoas, né, que acabam caindo em decorrência do orgulho, do egoísmo, da vaidade, enfim. E aí ele continua afirmando: ó, sim, como são felizes o que por expiação vêm a ser atingidos na vista. E soa bastante estranho para nós que queremos ter a visão física de tudo, como é que aquilo pode ser algo positivo. Mas aí ele vem falar que nós precisamos ver o sofrimento, não só a questão aqui, nós estamos trazendo a questão da visão, porque é o que o texto propõe, mas ele é muito mais amplo. Qualquer tipo de sofrimento físico, qualquer tipo de deficiência física, de ordem mental, enfim, é um processo, faz parte de um processo maior, que visa a lapidação do espírito. Não é uma obra do acaso, não é uma injustiça, porque Deus não é injusto, não permitiria injustiça. E tanto não é que muitas vezes faz parte do livre-arbítrio, da própria escolha do espírito antes de reencarnar, e escolhe aquilo como uma prova, como uma expiação também, que é o que traz a pergunta 258 do Livro dos Espíritos. A Kardec pergunta: quando na erraticidade, antes de começar uma nova existência corporal, o espírito ele tem consciência e previsão do que sucederá no curso da vida? E os espíritos vêm e diz a Kardec: ele próprio escolhe o gênero das provas porque há de passar. E nisso consiste o livre-arbítrio. Então, muito possivelmente aquela senhora e todos nós, óbvio que não são todos que têm condição de fazer parte do plano reencarnatório, mas muitos fazem parte. E, normalmente, quando está lá na erraticidade, livre do corpo, consegue ter uma visão mais ampliada, livre do corpo físico, não é essa visão física, é a visão mais ampla, a visão espiritual, e enxerga que aquela deficiência é necessária, faz parte do processo de reeducação, faz parte do processo evolutivo. Então, as escolhas das provas, das expiações, muitas vezes é pedida pelo próprio espírito, que consciente do bem que vai lhe ocorrer, pede para vir naquela condição. E aí ele continua falando: a cegueira dos olhos é muitas vezes a verdadeira luz do coração. Essa cegueira, se nós estivermos atentos, nós nos aproximamos mais de Deus. Devido à cegueira física, nós abrimos os olhos espirituais, que é o que importa, é o que nós devemos buscar. Então, o que realmente é ver? O que é realmente ver? Porque há pessoas que, mesmo com a visão perfeita, são cegas de amor, são cegas de caridade, são cegas para a dor do outro, para a dor do próximo. Enquanto pessoas que não têm essa visão física enxergam profundamente, contemplam por outras formas, né, se aproximam mais de Deus. E aí ele vem trazer alguns exemplos, Vianney, ele traz alguns exemplos de pessoas com deficiências sensoriais. Aí ele traz o caso de Helen Keller. Helen Keller é uma norte-americana, foi a primeira mulher surda, cega e surda, né, com deficiência visual e auditiva, a conseguir um bacharelado. E a partir daí ela se tornou ativista nas causas sociais de pessoas com deficiência. Então, trabalhou em prol do bem, mesmo não tendo a visão e mesmo não ouvindo. Ele traz também o exemplo de São Francisco de Assis, que nos seus 6 últimos anos de vida, ele passou por esse processo de perder a visão, e ele fala que a partir dali ele passava a ver Jesus sempre.
coisa que ele não via enquanto ele tinha a visão física perfeita. Então, deixa aí para a gente a importância de se elevar e não ficar preso somente às coisas físicas, o que nós consideramos bom dentro desse contexto da realeza terrena. Nós temos que buscar o que é importante na realeza espiritual. E a gente, alguém mais próximo da gente, assim, vamos dizer, nosso contemporâneo, que foi Chico Xavier, que também tinha uma deficiência visual, não só isso, mas outras, e que o próprio Emmanuel disse a ele que ali fazia parte de um processo de expiação que ele precisaria passar. Então, são exemplos, dois, né, mais assim, distantes, vamos dizer dessa forma, mas temos aqui, e se nós procurarmos no nosso dia a dia, nós conseguiremos encontrar pessoas que passam por sofrimentos físicos, mas que se mantêm ali com uma elevação espiritual e moral muito grande, nos dando, né, grandes exemplos. E ainda em relação à questão das escolhas, das provas, na questão 663 do Livro dos Espíritos, Kardec ele pergunta que se podem as preces que fizermos mudar a natureza das nossas provas e desviarem o curso? E os espíritos, eles vêm trazer uma resposta bem ampla, mas aqui eu fiz um recorte para o que nós estamos estudando aqui, que não é possível que Deus mude a ordem da natureza a sabor de cada um. Então, no meu plano reencarnatório, eu pedi para vir com uma deficiência física. E aí chegar aqui, simplesmente, eu não quero mais. E aí eu vou fazer uma prece, não, Deus, eu não quero mais, porque eu não estou aguentando, não estou suportando. Deus vai mudar? Não. Os espíritos, eles vêm dizer que não. Porque o nosso ponto de vista, principalmente na carne, ele se torna muito estreito. A nossa perspectiva de vida efêmera aqui faz com que a gente enxergue de forma estreita. Mas, então, aquilo que nós consideramos como mal, na verdade, é um grande bem para a obra divina, para a ordem do universo. Mas o que é que Vianney traz em relação à consolação da prece? Ele chega para aquela senhora e o que é que ele pode trazer de consolação para ela naquele momento? Então, o que é que ele fala? Ele espera e tem bom ânimo. É o que ele pode trazer. E orienta aqui, fazendo uma prece sentida, uma prece bem feita, de coração, que vai ser dado a ela força e coragem. Não só a ela, como a todos nós, que a mensagem ele traz para a humanidade. Então, nos será dado força, coragem. E, em alguns casos, possa ser até que venha uma recompensa àquela abnegação. Mas o que nós precisamos entender também é que Deus nunca nos deixa sem resposta. Então, uma prece sentida é porque, normalmente, quando nós oramos querendo que Deus atenda da maneira que nós queremos. E quando não vem, achamos que Deus não nos respondeu, Deus nos abandonou. Mas aí nós precisamos ampliar o nosso entendimento e entender que Deus não nos deixa sem resposta. Se não veio aquilo que eu pedi, possivelmente eu pedi de forma equivocada, não gosto de usar a palavra nem errada, de forma equivocada, mas que Deus vai mandar o que eu necessito enquanto espírito, não enquanto Jeane, mulher encarnada, mas enquanto espírito. E muitas vezes não é a cura. Eu sou enfermeira e eu sou especialista em oncologia. E às vezes a gente vê muito isso no processo oncológico, né, pacientes oncológicos. Que e o cuidado paliativo e os cuidados na fase terminal, eles não são bem vistos nem pelos próprios profissionais de saúde, porque nós fomos ensinados até dentro da faculdade a curar, médico principalmente, a curar. O enfermeiro já é mais o cuidado, mas o médico é a cura. Então, quando não tem possibilidade de cura, acha-se que o trabalho não perde o sentido, mas na verdade não. Então, para quem é paliativista, tem que enfrentar esse desafio de mostrar que muitas vezes a cura não vem,
mas nós podemos estar ali ao lado, oferecendo tudo que aquele espírito precisa para fazer uma passagem melhor. A gente acompanhou aí ultimamente, não sei se vocês aí, mas o caso de Preta Gil, a filha de Gilberto Gil aqui, né, que desencarnou, enfim. Então, é entender que a cura física, ela pode não vir, mas que Deus vai nos enviar coragem, paz de espírito, bom ânimo, para enfrentar aquela situação da melhor maneira possível. E que quando aceitamos o sofrimento, com resignação, com abnegação, muitas vezes somos surpreendidos com bênçãos inesperadas. Talvez não a bênção da cura. E nós precisamos ampliar o nosso olhar, porque para quem está passando por uma situação de doença, enfim, acha que a única bênção que pode vir é a cura. Mas, foi como o Vianney falou, cura a alma enferma antes de curar o corpo. Então, se aquela pessoa que está ali ainda, né, o espírito que está no corpo encarnado, ele curou a alma e partiu com essa alma curada, vale muito mais do que a cura daquele corpo. E é essa mensagem que Vianney traz, e falando sobre a consolação da prece, de como a prece é consoladora. E aí, ele, ainda trazendo aqui um aspecto importante disso, é que no capítulo, em Mateus também, capítulo 6, versículo 33, ele fala, Jesus fala, buscai o reino de Deus e tudo mais será acrescentado. Então, a todo momento, por mais difícil que seja a situação, por mais penoso que nós enxerguemos aquela expiação, mas se nós buscarmos o reino de Deus, tudo mais será acrescentado. Mas não é o acréscimo do que nós consideramos que deve ser. É o acréscimo importante para a evolução e para a caminhada daquele espírito. E Vianney, ele foi muito feliz, tanto na sua vida encarnado, mesmo sofrendo todas as oposições, mesmo sendo colocado lá bem escondido, ele foi feliz porque ele conseguiu enxergar isso, sem precisar passar pela perda da visão física. Ele, mesmo assim, ele mantinha essa visão espiritual ampla, a ponto de se dedicar 73 anos da vida, mais de 70 anos, né, porque ele ainda era criança quando ele começou, mas a buscar, a ajudar, a servir. Ele entendeu esse propósito sem precisar ter nenhuma deficiência física. E ajudou, e curou através, foi um instrumento e fez essas curas. Então, ele nos trouxe muitas lições, tanto enquanto encarnado, como depois de desencarnado, quando ele foi evocado pela Sociedade Parisiense para ir ao auxílio dessa senhora, e com tudo o que ele trouxe, a riqueza desse texto, a profundidade deste texto, e que nos fala que nem todo sofrimento é punição, mas uma oportunidade de crescimento. Então, a primeira das grandes lições que ele deixa, porque, e é difícil enxergar isso no momento de sofrimento, mas muitas vezes, quando a gente transcende essa parte do sofrimento, e nós olhamos para trás, nós observamos o quanto aquilo nos fez aprender. O sofrimento nos fez aprender algo, quando nos dispomos a enxergar dessa forma. Então, é uma oportunidade de crescimento, é uma oportunidade de educação, porque, às vezes, se aquela mulher ela enxergasse fisicamente, os olhos físicos seria o motivo de queda dela. E talvez ela não estivesse ali naquela sociedade, estudando as coisas espirituais, buscando um aprimoramento. Uma outra questão que ele trouxe, que é a cegueira física, ela pode ser luz espiritual. Então, o escuro que a cegueira física nos coloca faz com que a gente não se distraia com as coisas da vida, com o mundo material.
Então, aquele escuro nos faz contemplar coisas da alma, que é o que nós devemos fazer, que nos aproxima desse reino dos céus, que é o que nós estamos aqui para buscar, é o reino dos céus. Então, aquela escuridão que parece ser uma sombra, na verdade, é essa luz espiritual, quando nós nos propomos a enxergar dessa forma. Enxergar além de ver, que muitas vezes a gente quer ver, mas a gente precisa enxergar além de ver. Outro ensinamento que ele traz também, que ele fala lá no início, que a verdadeira cura é a da alma. Precisamos cuidar, mais uma vez, trazemos que o corpo físico é importante, nós precisamos cuidar dele, porque é ele que vai fazer com que nós cumpramos a nossa missão aqui, mas a verdadeira cura é a cura da alma. É a esta cura que nós precisamos nos dedicar. E é essa cura que nós precisamos almejar, colocar em prática. E o outro ensinamento é que a fé, a resignação e a confiança são os maiores instrumentos de transformação. Então, é através da fé. E se eu tenho fé, se nós temos fé, resignação e confiança, a gente consegue transpor algo que é transitório. Começamos a entender que esta cegueira física ela é algo transitório e que não é ela que vai atrapalhar o que eu vim a fazer. E aí tem muitos casos também de pessoas, tem inclusive um rapaz que ele hoje é do esporte. E foi depois do acidente que ele teve, e ele ficou deficiente físico, paraplégico, foi que ele começou a se dedicar ao esporte, a cuidar melhor da saúde. Antes ele vivia uma vida totalmente desregrada. Eu já tive pacientes também oncológicos que é até estranho, assim como o bem-aventurado os que têm os olhos fechados, porque ele diz que ele agradecia o câncer. Ele agradecia aquele processo de câncer porque ele vivia só para o trabalho, os filhos cresceram com uma mulher sobrecarregada porque ele não tinha tempo para os filhos, e o casamento estava quase, ele já estava quase em divórcio, e que a partir daquele processo de doença, precisou vir esse processo de doença, para que ele enxergasse o que realmente importa. Por que é que ele estava aqui? O que é que ele estava fazendo da vida dele? O que foi que ele fez? Então, ele diz, no relato dele, que ele passou a viver a partir do câncer, depois do câncer. Aí parece um contrassenso. Mas é enxergar, é ter essa visão da vida, uma visão ampliada, de entender que aquele processo não veio como punição, não veio como acaso, não foi uma injustiça divina, mas foi algo que veio para que ele pudesse fazer como um instrumento dessa transformação, como um instrumento de transformação, e foi essa virada de chave que permitiu que ele tivesse uma outra vida, olhando para o que realmente importa, que é a família, que é Deus, que é essa espiritualidade que nos move, que nos faz sermos melhores. E aí, o que eu posso trazer de conclusão é que a cegueira dos olhos, Vianney ainda traz, para fechar o assunto, ele traz que essa cegueira dos olhos é muitas vezes a verdadeira luz do coração. Ao passo que a vista é com frequência o anjo, ao passo que a vista é com frequência essa luz, enquanto que o anjo tenebroso conduz à morte. Então, a visão que nós não temos, que precisamos ter e não temos, acaba sendo um anjo tenebroso para a morte. E aí fica para nós o seguinte ensinamento, de priorizar o que realmente importa para o espírito. Reforçar as nossas preces no sentido de ter confiança em Deus, ter fé, ter paciência, utilizar esse recurso da oração para nos aproximar daquilo que amplia a nossa visão espiritual e não focar nas deficiências físicas que possamos ter. Porque quando nós focamos nas questões das deficiências físicas, nós nos colocamos em um abismo e muitas vezes nos leva à depressão,
e só faz, muitas vezes, até o suicídio. Então, é enxergar para além do corpo físico, é enxergar o que realmente vai nos elevar e nos conduzir ao reino dos céus. E acabei bem antes. Não tem nenhum problema, querida. Você não acabou, não. A gente ainda tem algumas coisas. Você foi brilhante até agora. Muito obrigada, né? Foi assim, da oração você passou direto e eu fiquei quieta, sem nem fazer a minha introdução, que normalmente eu faço, mas você entrou com tanto elan que eu disse, deixa ela fazer. Foi maravilhoso a forma que você fez. Nem te deixei falar, saí, ó. Vai com Deus, e eu fiquei quieta na minha. Mas a gente ainda tem um tempinho. Né? Hã? Como você falou, nós podemos, se você quiser regravar, aí nós podemos fazer novamente essa parte direitinho. Foi muito bom até agora, maravilhoso. A gente faz, eu sou aberta a tudo que é novo. E a forma que você fez eu gostei, foi uma forma bem dinâmica, maravilhosa, e a gente continua aqui gravando, né? Sim. E a gente não acabou, porque o programa tem 1 hora, então tem várias perguntas que a gente pode fazer dentro desse tema, que aí a gente pode discorrer juntas sobre elas. Por exemplo, a cegueira física pode ser uma forma de ver o mundo espiritual com mais clareza? O que você acha a respeito disso? Sim. Porque eu adorei a hora que você falou sobre o seu paciente com câncer, um exemplo maravilhoso, porque aqui eu também trabalho com pessoas em estados terminais, eu sou o que eles chamam aqui de Hospice-Helferin, a gente ajuda na hora que eles estão fazendo a parte paliativa, a minha parte, eu sou entre a família e o paciente, o hospital, os enfermeiros, porque a gente fica ali, eu sou a saudável que não lida com a doença, eu lido com o emocional do paciente. Então, é muito lindo quando você fala sobre esse paciente de câncer, porque é assim que acontece. A doença, quando ela vem, né, ela dá assim aquele a gente sai do trenzinho da alegria e a gente entra naquele túnel da realidade. É como se caísse, né, aquela tábua, aquela trave que a gente tem nos olhos. E aí essa cegueira, ela deixa de existir e você passa a ver o mundo real. Principalmente quando eles já estão chegando na fase final, que eles já começam a ter um pezinho do lado de lá, como eu digo, né? Que eles começam a ver as pessoas queridas, eles começam a ver os espíritos. E aí os médicos, se não acreditam, dizem que é o delírio da morte. A gente que é espírita sabe que não é delírio, que é uma realidade, são aqueles entes que estão chegando para receber aquele paciente. Aí por isso a pergunta, a cegueira física pode ser uma forma de ver o mundo espiritual com mais clareza? O que você acha? Acredito que sim, desde que a pessoa se proponha a enxergar dessa forma. Como o Vianney trouxe, que a cegueira dos olhos é muitas vezes a verdadeira luz do coração. Então, ela pode, sim, fazer com que a pessoa ela enxergue com mais clareza, até porque a visão física ela pode ser uma distração para enxergar as coisas da alma. Então, nesse processo, ele fala também da questão da contemplação. Às vezes, a pessoa que tem a deficiência visual, ela consegue contemplar, se ela se propor a isso, ela contempla mais as coisas pelos outros sentidos. Então, pode ser fazer com que a pessoa ela enxergue com clareza, desde que ela se proponha a isso. Sim, é verdade, porque quando a pessoa está nesse processo, digamos assim, de cegueira física, ela desenvolve sentimentos, ela desenvolve qualidades que normalmente para a gente passa despercebida. Vamos pegar um exemplo bobo, o tato, né? Eu pego esse copo, eu pego distraidamente, porque é normal para mim olhar para o copo e pegar.
Mas eu não sei você, mas eu já fiz uma vez essas brincadeirinhas, né, de colocar a mão dentro de uma caixa e tentar fazer alguma coisa sem ver. Gente, é muito difícil, porque a gente não está acostumado a utilizar somente o tato. A gente está habituado a olhar. Então, essa cegueira física, ela abre oportunidades, ela faz a pessoa perceber nuances, por exemplo, na voz, que uma pessoa normal passa para mim completamente despercebida. Para ela, o ouvido dela é afiadíssimo. Então, ela sabe definir exatamente se a pessoa está sendo séria, está sorrindo, está brincando. Por quê? Porque ela teve essa oportunidade. E quando a gente está falando aqui do mundo espiritual, a gente tem que lembrar que o Espiritismo explica para a gente que no mundo espiritual a gente enxerga 360 graus. Né? Porque aqui agora a gente só enxerga, eu só tenho uma visãozinha limitada de no máximo 180 graus, e ela é limitada ainda mais porque eu só vejo o que estiver bem próximo de mim. Já na pátria espiritual, não. Dependendo do grau evolutivo da pessoa, você enxerga longe, você enxerga tudo. Você não precisa ficar se movimentando como eu aqui para me poder olhar o que está atrás de mim. Na pátria espiritual, você vê isso de uma forma bem mais clara e bem mais dinâmica. Então, a cegueira física, sim, ela pode ser uma bênção, mas como você bem colocou, se a pessoa não tiver revolta, não tiver ódio, não tiver todos aqueles sentimentos negativos que a gente se entulha deles, né? E na pátria espiritual, antes de a gente reencarnar, o que é que a gente faz? A gente implora. Ai, quer vir cego, quer vir coxo, quer vir torto, quer vir... Aí os espíritos superiores querem de qualquer jeito. Quer vir de qualquer jeito. Mas os espíritos superiores sabem que a gente não aguenta nem um dedinho quebrado, né? Aí ele diz, não, tá bom, vou botar só ceguinho, pronto. A pessoa chega e tem revolta, é o ódio. Mas sempre próximo do desencarne, a maioria abre os olhos, eles perdem essa cegueira que a gente tem naturalmente. Porque, ó, minha irmã, mais se engana mais do que a gente, um ser humano, tem não, né? É verdade. E também, quando na pátria espiritual, na erraticidade, como foi trazido na questão, né, do livro dos Espíritos, como estamos fora do corpo e essa visão, que eu ainda falo na visão 360, eu falo que é a visão por todo o ser, né? É como se o ser todo enxergasse. E entendendo que é necessário o processo expiatório, uma prova para testar, nós queremos, nós aceitamos tudo mesmo. Não pode me mandar. Mas quando chega aqui por conta do véu do esquecimento, aí começamos a lamentar e colocar obstáculos a situações. Uma vez eu vi uma palestra de um rapaz que ele não tinha os membros. Ele não tem os membros, nem os membros superiores, nem os inferiores. E um palestrante, assim, excelente, mas ele poderia se colocar nessa condição de vítima, mas conseguiu enxergar uma amplitude, o quanto ele poderia fazer aqui, fez, e faz palestras belíssimas e para um público enorme, falando de superação. Inclusive, esse rapaz que você está falando, o mês passado ele estava aqui em Munique e ele não sabia nadar. E ele encontrou, há um ano atrás, uma treinadora que disse para ele, eu vou te ensinar a nadar, você vai se sentir livre. E ele adorou, aprendeu e participou no mês passado de uma, uma competição de natação aqui em Munique, onde ele atravessou um lago nadando. Claro que ele não foi o primeiro lugar, mas ele conseguiu. Gente, sem braço, sem perna, ele atravessou um lago. É uma distância de 5 quilômetros que ele conseguiu nadar, se não me falha a memória. E ele conseguiu. Então, ele é o representante de que tudo que a gente quer, a gente consegue. Basta a gente querer, basta a gente ter propósito. E aí pegou justamente essa deficiência e colocou como um instrumento de transformação. Através da coragem, da boa vontade, do entendimento, colocou em prol, né,
utilizou como um instrumento de transformação e está conseguindo, inclusive, influenciar outras pessoas a enxergarem a deficiência com outros olhos. Exatamente. E isso é salutar. É para isso que a gente está aqui. A gente não está aqui para fazer brincadeirinha. Por isso que os espíritos escolhem nascer com limitações físicas profundas. Porque tem o exemplo desse rapaz que você citou mais um antes, que foi o rapaz que disse que teve um acidente, né, e perdeu as pernas, e depois ele começou modificou completamente a vida dele. Então, veja, a limitação física, ela não é algo negativo, o contrário, ela é algo positivo, ela faz com que a gente enxergue o mundo diferente, de uma forma diferente, sabe? A gente fica diferenciado não só pela limitação, mas pelo fato de que o exemplo que você deu desse rapaz que vivia nas festas, de baile em baile, totalmente fora da casinha, o que trouxe ele de volta para a vida de verdade, para se reencontrar consigo mesmo? A deficiência. Eu não estou exaltando aqui, não estou dizendo que todo mundo tem que ser deficiente, por favor, isso não. Mas a gente tem que ver que o que muita gente que é saudável vê como algo negativo, algo de sofrimento, na realidade pode ser a ponte, tá? Que vai te levar ao encontro contigo mesmo e com teu Criador. Então, isso é muito importante, né? Então, essa cegueira que a gente tem quando está saudável, porque muitos de nós somos cegos como saudáveis, sabe? Basta você ir nos barzinhos no fim de semana que você vai encontrar um monte de gente. Não sou contra barzinhos, tá? Mas é aquela coisa, a gente vê as pessoas completamente desvirtuadas. É muito álcool, é muito excesso, é um excesso de muitas coisas. E esses muitos excessos que as pessoas cometem, quando se acham saudáveis, muitas vezes vem a doença para arrancar essa cegueira. Só vamos tirar essa cegueira, que é exatamente a doença, como uma forma de você abrir os olhos, né? De dizer, eureka, nossa, que coisa boa, né? O que é que você acha? É exatamente isso. É por isso que Jesus trouxe, que se o seu olho é motivo de escândalo, arranque-o. Porque, voltando ao caso do rapaz, quando ele tinha as suas pernas e ele podia andar por si, ele utilizou de uma forma equivocada, vamos dizer assim, e precisou desse freio para acordar. Então, se fala, tem uma frase clichê, mas que é muito oportuna, é que quando não se procura a Deus pelo amor, procura através da dor. Utilizam essa frase, assim, é bem clichê, mas ela representa muito da sociedade que nós enxergamos hoje. Então, voltando ao meu paciente, precisou passar por um processo doloroso, fisicamente, mas para se encontrar enquanto espírito. Exato. Então, o que dói, muitas vezes, não é ruim. Quando a gente tem uma dor, é um sinalizador de que algo não vai bem, que a gente precisa mudar. Falando na questão de saúde mesmo, em termos de saúde. A dor, a gente não pode ver como algo ruim. É um processo que nos alerta para que alguma coisa ali não está bem e que eu preciso curar aquilo. Então, é muito disso. Às vezes a pessoa está na sua plenitude, fala, anda, vai para onde quer, faz o que quer, e não sabe usar bem dos recursos que tem. Então, não sabendo usar bem, e para não se atrapalhar mais ainda, aí vem a providência, que vamos dizer, né, que seja talvez uma providência divina, indo até ajudar aquele ser a não se prejudicar mais, porque a queda pode ser até maior. Então, o processo vem para regenerar, para fazer com que ele se centre enquanto espírito e procure, a partir dali, dar uma virada, que aí também entra a questão do livre-arbítrio. Nem todos que passam pelo processo doloroso vai sair bem sucedido, porque tem a questão do livre-arbítrio. E aí, como havíamos falado lá, né, a pessoa precisa se propor a isso, que ninguém vai ser forçado. Sabemos que Deus não força ninguém a nada.
É por aí. Não, e é bem por aí mesmo. Mas a gente só tem que lembrar para os nossos ouvintes e telespectadores que o Espiritismo não faz uma apologia ao sofrimento, tá? O sofrimento, ele é somente algo que você escolhe ter. A dor, ela vem para todos, mas o sofrimento é uma escolha pessoal. E o Espiritismo não deseja que ninguém sofra, ao contrário, a gente está aqui para trazer esperança. Só estamos falando que, caso o sofrimento, a dor, bata à sua porta, ela normalmente é uma ponte, um degrau, claro, se você desejar, como Jeane já bem disse, se você permitir que ela seja, ela será um degrau, essa ponte, para você dar um salto, para se melhorar, para se autoencontrar. Porque muitos de nós, antes de ter uma grande dor, a gente não para muito para refletir sobre isso. A gente não foi ensinado. Não é nem porque a gente seja ruim, porque, nossa, quantas famílias nós não encontramos que levam um filho para ver o mundo todo, mas nunca entraram com um filho numa igreja, num centro espírita ou num templo religioso qualquer. Nunca. Porque para eles o Deus é o quê? O dinheiro. Só que o dinheiro, quer dizer, hoje em dia não é mais, aqui não é mais nem símbolo de dinheiro, né? Agora virou coraçãozinho. Mas a gente vê o quê? Que essa falta de ensinamento que os pais é que devem dar para os filhos fazem com que a gente fique confuso. E quando se é confuso, a gente ensinou para as crianças a serem os monstrinhos do 71, que querem, né? Igual aquele. Tinha um joguinho na minha época, quando era jovem, que era um bichinho que ele vinha comendo bolinhas, né? Come. E é mais ou menos isso que a gente faz com nossos filhos hoje em dia. Como nós queremos dar tudo financeiro, né? Porque o ter, normalmente, para muita gente, é melhor do que o ser. Então, essa cegueira, porque isso é uma forma de cegueira também. Então, essa cegueira faz o quê? Com que o pai vai trabalhar, a mãe vai trabalhar, todo mundo vai trabalhar, pega o filho, entrega na mão da Dona Maria, a pobrezinha de Dona Maria, meu Deus do céu, ela quer manter o emprego dela, então o menino faz o que quer. E o pai e a mãe, para acabar com o próprio sentimento de culpa por terem abandonado o filho em vida, eles fazem o quê? Meu filho nem abre a boca, que quer, você entrega. Aí você entrega para o teu filho um celular com 5G, internet sem limites. Aí o menino está do teu lado sendo assediado e você nem dá conta. Aí o teu filho está do teu lado, entrando em programas que ele acha que está brincando com crianças da idade dele e são verdadeiros monstros que estão do outro lado. Então a gente vê que essa cegueira que o ter nos obriga a ter, quando você idolatra isso, deseja ser isso, faz com que você se transforme. E o teu filho, que deveria ser a coisa mais preciosa que você tem, você o esquece, porque você está correndo atrás de um emprego que, na hora que o chefe não está de boa, ele te joga fora. Simples assim. Mas aí você perdeu os melhores anos do teu filhinho correndo atrás daquele trabalho que depois te deu um pé na bunda. E aí? Aí o teu filho já cresceu, ele já não quer mais te ouvir, ele já não te conhece mais como autoridade, ele faz loucuras, como o exemplo que teve aí há pouco tempo, né, esse menininho de 10 anos que matou o pai, a mãe e a irmã, porque queria ser livre, porque ele aprendeu isso. Ele perdeu a empatia porque, gente, eu só amo quem? Com quem eu tenho contato, com quem eu estou ali no dia a dia. Se eu não tenho contato com essa pessoa, ela me é indiferente. E é isso que a gente está fazendo com a cegueira do ter. Né? Então, é um bom momento aqui num programa como esse, a gente falar sobre esses temas para ver se a gente consegue tirar essa trave que está na cara de quase todo mundo. Se você vê isso na cara do rico, na cara do pobre, na cara do pessoal que está lá, como eu sempre digo, ali pelo meio, você está vendo isso invadir toda uma sociedade, porque todo mundo quer ter
o último celular, a última camiseta, aí você esfrega isso na cara de alguém que está miserável na rua, sem ter nem o que comer, que o importante é você ter o último celular para ser feliz, ele vai fazer o quê? Ele vai te roubar para ver se ele consegue essa felicidade que está sendo prometida. Entende? Então, só que ninguém diz para ele que o celular, sem você pagar a conta da Claro, da Vivo, eu nem sei como chama todas essas empresas que estão, ele não é nada. Ele só é uma máquina inútil. Aí ele não pode fazer um plano. E aí, para ele, significa o quê, o celular? Nada. Aí ele fica com mais raiva ainda, porque aquilo que prometia ser para ele algo que iria fazer ele feliz, de verdade é um instrumento morto nas mãos dele. Aí ele fica com mais ódio e essa violência vai só aumentando. Então, o ideal é a gente tirar essa cegueira, né, de todo mundo. O que você acha, Jeane? É isso aí mesmo. Essa cegueira, a cegueira espiritual, essa questão aí de pais e filhos, que eu fico me policiando muito, porque eu tenho um filho de 10 anos, e eu me policio muito em relação a isso, porque às vezes essa cegueira espiritual faz com que nós não conseguimos enxergar que o excesso de coisas, muitas vezes, está querendo esconder a falta. Sim. Quando excedemos até o carinho demais, aquela proteção demais, esconde por trás uma falta. Sim. Então, como você bem trouxe aí, a falta da minha pessoa, eu tenho que preencher, completar com um excesso de coisas. Sendo que as coisas, elas não podem substituir pessoas. Então, eu posso dar o mundo a ele, de brinquedos, de videogame, seja lá o que for. Jamais irá suprir o que eu, enquanto mãe, enquanto pessoa, tenho que fazer para ele. Mas a cegueira espiritual não nos faz enxergar dessa forma. Então, é um exercício, é uma prática, é algo que a gente tem que sentar, tem que conversar, tem que debater mesmo, nesses espaços como aqui, para que a gente consiga vencer essas barreiras que o capitalismo, que o mundo materialista nos impõe se a gente não para refletir, para fazer, abrir os olhos para o mundo espiritual, para o que realmente importa, que é o ser. Nós vamos nos deixando permear aí pelo ter. Sim, isso é muito, hoje em dia, é um problema muito sério no mundo inteiro. Porque as grandes empresas, elas vivem do quê? Do consumismo. Então, elas vão te destruir completamente, o importante é você continuar consumindo. E é muito fácil vender essa ideia para uma família. O teu filho só vai ser feliz se na escola ele usar roupa de marca, ele tiver o melhor celular, ele tiver o melhor computador, o melhor, o melhor. Só que esse melhor, ele é melhor hoje. Amanhã, quando eles lançam outra coisa que é melhor. E aquilo que eles me fizeram acreditar que era melhor. Então, a gente tem que parar para refletir. Porque se um dia você perguntar para uma criança, meu filho, o que é mais importante? Isso eu estou falando antes dele se tornar viciado no celular. Porque quando ele está viciado, aí é um vício, aí é outra história. Mas antes dele estar viciado, você perguntar para o seu filho, você quer ir passear comigo ou quer ficar sentado no sofá no celular? Ele vai pular e gritar, mãe, eu quero estar contigo. Mas hoje em dia, a criancinha, com 9 meses, 8 meses, ela mal consegue se mexer, a mãe já bota o quê? O celular com um filminho, que normalmente é altamente violento, e essa criança começa a se viciar naquilo. Então, a criança não tem nem tempo de viver um pouquinho sem um vício. Aí, quando essa criança cresce, que ela quer ir para a escola, ela nem dá atenção para a escola. Por quê? Porque ela quer o quê? O celular dela. Essa criança se torna o quê? Um fracassado. Por quê? Porque o pai e a mãe acharam que era muito mais interessante entregar um celular para a criança do que cuidar da criança. Porque é lógico que a criança cala a boca na hora. É muito mais fácil para mim, eu entrego para ele, ele fica brincando e eu posso o quê? Eu mesma ir para o celular. Gente, eu estou cansada de ver nos restaurantes aqui assim, o neném aqui no peito, a mãe nem olha para a criança. É aqui, ó, no celular. E aí? A gente está fazendo o que com nossos filhos? Vamos parar por aqui, deixar essa reflexão nesse lugar
e esperar que as pessoas consigam ouvir e refletir sobre isso. Porque, claro que no final das contas é uma decisão pessoal, mas o que eu estou fazendo com a responsabilidade que eu ganhei? Qual é a minha cegueira pessoal? Porque cada um tem uma própria. Eu também tenho as minhas. E eu tenho que lutar com ela o tempo inteiro. Mas a gente é que tem que fazer sempre esse tipo de reflexão. Onde está a minha cegueira espiritual? O que eu posso fazer para quebrar isso? Então, vamos ficando por aqui. Até o nosso tempo também já está acabando. Então, Jeane, eu vou pedir para você fazer, querida, as suas considerações finais. Você fazer para a gente uma oração de encerramento, tá bom? E já vou me despedindo do nosso público, explicando para vocês que hoje é uma gravação, o programa, por isso que a gente não ofereceu para vocês fazer uma tradução para o alemão. Heute, ich möchte euch Bescheid geben, dass aufgrund, dass wir heute eine Aufnahme machen, darum haben wir euch nicht die Möglichkeit gegeben, eine Übersetzung auf Deutsch zu machen. Aber das nächste Mal, wenn wir live sind, ich werde für euch auf Deutsch übersetzen, falls gewollt. Né? Então, um abraço carinhoso a todos vocês, da Sheila, que está aqui com vocês, mais uma vez refletindo sobre um tema interessante e envolvente que a doutrina espírita traz e esclarece para a gente. Jeane, o palco lhe pertence. Fica aqui o agradecimento por esse momento, pela oportunidade de estarmos aqui juntos. É sempre muito maravilhoso ser instrumento de propagação, divulgação do espiritismo, onde quer que seja. Nós precisamos muito dessa luz, dessa consolação. O meu agradecimento a Sheila, ao Sopro de Luz, essa família que abraça essa causa e divulgar o espiritismo, e que possamos manter os nossos olhos abertos para o que nos aproxima de Deus, o que nos eleva, o que nos permite crescer. É isso que importa. Não adianta ter um olho físico funcional quando o olho espiritual é disfuncional. Então, que possamos estar atentos a isso, que é uma das nossas missões aqui, é esse entendimento. E vamos ficar aqui com a nossa prece final. Mestre e amigo Jesus, aqui nos encontramos, Senhor, em tua presença, na presença dos teus abnegados mensageiros de luz, para agradecer por este trabalho, agradecer pela doutrina consoladora, agradecer por todo o apoio, por todo o amparo espiritual que recebemos. Abençoa, Senhor, a irmã Sheila, a todas as pessoas que estão envolvidas no trabalho da Sopro de Luz, possam continuar a fazer esse trabalho de luz, de propagação da tua mensagem, do teu amor, que tu possa envolver, Mestre, a todos que estão ouvindo, a todos que estão assistindo, a este mundo, a este planeta, que passa pela transformação, para se transformar num planeta regenerado, que abençoe a todos os habitantes do planeta, a todos os governantes, que juntos possamos fazer melhor. Agradecemos a Ti, mais uma vez, pelo dia de hoje, pela saúde, e que permaneça conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Então, boa noite, um beijo em todos vocês e até o próximo programa Sopro de Luz, Inspirando Almas. Gratidão, querida Jeane, você foi incrível. Muitíssimo obrigada pela sua participação aqui conosco. Um beijo carinhoso no seu coração e até a próxima. Vai ter uma próxima. Até.